alguns exercícios que envolvem potencial elétrico, campo elétrico, essas coisas. Tá? A lista está lá já no Classroom, está disponível para todos, a lista de eletrização. A lista chama potencial e energia elétrica. O exercício 2 fala assim, ó, exercício de 2018. Raios cósmicos constantemente arrancam elétrons das moléculas do ar da atmosfera terrestre. Esses elétrons se movem livremente, ficando sujeitos às forças eletrostáticas associadas ao campo elétrico existente na região que envolve a Terra. Considerando que em determinada região da atmosfera atua um campo elétrico uniforme de intensidade 100 newtons por coulomb, conforme representado na figura. Se um elétron de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e de massa desprezível, sujeito a uma força constante, se movimenta verticalmente para cima, nessa região, percorre uma distância de 50 metros. A variação da energia potencial elétrica sofrida por ele nesse trajeto será de... eu vou dar um minutinho para vocês e eu quero que vocês identifiquem a principal palavra aí que tem. Tem a pergunta. Então, assim, é importante que você saiba a pergunta e a principal palavra do texto, devido a essa pergunta. Vocês estão perto, mas assim, vocês não falaram precisamente a palavra. A palavra assim que você bate o olho e fala, tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí, mas assim, não é precisamente a palavra do texto. Tá faltando um pedaço ainda. Uniforme. Tá? A principal palavra do texto é campo elétrico uniforme. Por quê? Se esse texto fala para você que o campo elétrico é uniforme, pronto. Você já sabe que o ED está em ação. E também você sabe que o campo tem o mesmo valor em qualquer lugar. Tá? Pelo desenho, o campo está apontando para baixo e a força está apontando para cima. Claro que se ele não falasse nada, a gente já ia saber que essa carga necessariamente é uma carga negativa. Porque se a força está no sentido oposto do campo, essa carga é uma carga negativa. Beleza? Tá. O que ele deu de informação para a gente? Informação mesmo, de dados, né? O que a gente tem de dados do texto? Porque o quê? Não entendi o seu porquê. Por que o negativo? Porque a força está no sentido contrário do campo. Se a força está no sentido da seta contrária ao campo, a carga tem que ser negativa. Entendeu? Porque se a carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Tá? A gente sabe que essa carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor dessa carga. O que mais que a gente sabe? Que o campo é 100 newtons por coulomb. E ele fala alguma coisa de distância em algum momento, não fala? Isso, olha lá, percorre uma região de 500 metros. Percorre uma distância de 500 metros. Tá? Tudo isso é que eu sei. Então, eu sei que o campo é uniforme, então eu sei que o ED... Só que a pergunta dele é sobre a energia. Tá? Eu fiz esse E aqui de energia um pouquinho mais estilizado, tá? Para ficar diferente do E de campo elétrico. Esse E mais reto aqui é de campo elétrico, esse um pouquinho mais estilizado é de energia potencial elétrica. Tá?
Beleza. Então, essas são o que a gente sabe, né? O que a gente sabe desse problema. E aí? Como que a gente pode dar início? O que a gente pode calcular? O que pode acontecer? O que vai rolar? Ó, o campo elétrico a gente já sabe. Eu preciso calcular o E. Vou calcular o E por que fórmula? Lembra, ó, o E tem duas fórmulas. Esse E aqui, você pode calcular. Foi meio ruim, acho que eu fiz um desenho muito grande, né? Acho que nem precisava do desenho. Eu vou copiar essas informações aqui. Se a gente precisar do desenho, eu volto aqui. Vamos por uma outra dimensão. Ó, esse E aqui tem duas formas. E uma é o que a Evelyn falou, né? O E pode ser V sobre Q. A outra forma, a energia potencial elétrica, é K, Qzão, sobre a distância. Na verdade, eu fiz errado essa primeira aqui, né? Cadê? Bote. É Q vezes V. Porque aqui faltou um pouco. Certo? Então, essa é a energia ou essa. Eu tenho as duas maneiras. A primeira coisa, para calcular por essa segunda, eu preciso ter informação da carga que gerou esse campo, da carga de prova e da distância. Essa distância não é a distância percorrida pela carga de prova. Essa distância é a distância ao ponto que eu estou analisando. Eu tenho essas informações para fazer por esse caminho aqui? Como que é importante você conhecer a fórmula muito bem. Não é só você saber as letras que estão aqui, tá? Então, ó, que distância é essa? Essa distância, por exemplo, ó, eu tenho uma carga Qzão e essa carga Qzão está a uma distância D. Espera passar um D. D do ponto P. Essa é a distância. A distância que ele deu é a distância que a carga de prova deslocou. E não a carga P que estava no ponto. Então, ó, a gente não vai conseguir calcular por essa forma. Só pode ser por essa. Tá claro isso para todo mundo? Então, ó, o nosso primeiro passo é calcular quanto que é esse V aqui. O que eu vou usar? O ED. O U vai ser 100 vezes 500. Isso aqui vai dar 50.000 volts. Substituir aqui. Esse é o passo 1. O passo 2, você vai usar o quê? E é igual a Q vezes V. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 5 vezes 10 à quarta. 16 vezes 5 vai dar 30, vai 3, vai dar 80, né? Vai dar 8, então. 8 vezes 10 a menos 15 joules. E é negativo porque é a carga do elétron. Sim ou não? Foi fácil ou foi difícil isso aqui? Então, alternativa B. Tá? Então, assim, nada muito rocambolesco e tal, né?
Foi simples. Só saber as fórmulas, só saber usar. Por isso que a palavra mais importante aqui, campo elétrico uniforme. Porque se o campo elétrico não é uniforme, eu não posso usar essa fórmula. E essa fórmula aqui foi muito importante para poder calcular isso aqui. Tá bom? Então, ó, sucesso, hein? Posso mudar de folha? Sim, sim, Salabim. Então, vamos à mudança. Desapareceu. Vou colocar esse fera mais no cantinho aqui. Vou cometer os mesmos erros. Vamos deixar ele um pouquinho maior. E é isso aí. Então, ó, esse daqui é o exercício número 3. O exercício número 3 fala assim, ó, a figura representa um elétron através de uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região num ponto X e saiu no ponto Y, em uma trajetória retilínea. Sabendo-se que na região o campo elétrico, a velocidade do elétron aumenta com aceleração constante. O campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido. Ó, primeira coisa. Qual que é a pergunta dele? Ó, todo exercício a gente sempre se preocupa com a pergunta. Qual que é a pergunta dele? Então, a primeira coisa que a gente se preocupa é a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é o vetor campo elétrico, porque ele quer o sentido do campo elétrico, então ele quer saber o vetor campo elétrico. A segunda parte, que é mais importante, é a palavra-chave. Qual que é a palavra mais importante desse texto aí? Nossa senhora, que orgulho, hein? Retilíneo. Por quê? Qual que é a importância de ser retilíneo? Fala para mim. Mais ou menos. Retilíneo significa linha reta, não necessariamente constante. Não necessariamente constante. Retilíneo é linha reta. Ele fala depois que tem aceleração. Então, se vocês quiserem considerar aceleração como a segunda palavra-chave, também pode ser. Porque ele fala depois, ó, que tem aceleração. Então, quer dizer que esse é um movimento retilíneo acelerado. Juntando essas duas palavras aqui, ó, somando essas duas palavras aqui, se a gente somar essas duas palavras, você consegue chegar em que ideia? Nossa, ó, já tô pedindo para ligar para ambulância. Olha, ele vai ser uniformemente acelerado. Tá? Ele vai ser uniformemente acelerado. Ó, ele tem a aceleração. Ó, se ele tem aceleração, significa que a força resultante é diferente de zero. E se ele é retilíneo, é linha reta. Isso indica que a força em cima do elétron
tem que estar necessariamente nessa direção. Essa daqui é a força elétrica. Tá claro isso para vocês? Por que eu coloquei a força elétrica para a direita? Porque ele está se movimentando para a direita. Se a força elétrica é para a direita, ó, é um elétron. Para onde está apontando esse campo? Tudo isso é porque ele é retilíneo. Se ele é retilíneo e acelerado, ele anda em linha reta. Então a força tem que estar na direção. Direção é a reta. Então ele tem que estar na direção do pontilhado. O sentido, que é a seta, tem a ver com o elétron está indo para a direita. Então o sentido é para a direita. E eu sei que tem força porque ele é acelerado. Retilíneo, linha reta. Tem aceleração? Ah, tem. Então a força tá na direção da linha. Tá clara essa ideia para vocês? Tá? Agora, ó, acho o grande finale. Para onde aponta o campo elétrico? O campo elétrico aponta para onde? Ele tem o mesmo sentido ou o sentido oposto da força? Mas, ó, é um elétron. Se é um elétron, qual que é o sinal dessa carga? Negativo. Se a carga é negativo, ó, lembre-se, o campo elétrico necessariamente ele tem a mesma direção da força. Se a carga é negativo, o sentido é oposto. Esse é o sentido do campo. E aí, você vai lá, sabendo que a região do campo elétrico é a velocidade, ele quer saber entre os pontos X tem sentidos de Y para X, com intensidade constante. Por que a intensidade desse campo elétrico é constante? Porque a aceleração é constante. Lembra, campo elétrico, força elétrica é carga vezes campo. Se a aceleração é constante, a força elétrica é constante. A carga nunca muda. O campo também não muda. Então, o campo também é constante. O elétron é a carga de prova. O elétron é a carga de prova. Ele poderia ter dado um próton. É que assim, ó, nunca se dá muito próton, porque próton é muito difícil de tirar. Então, assim, você não tem experimento ou nada na natureza que tenha dinâmica de próton. Então, geralmente é elétron, mas assim, pode, nada impede ele dar um exemplo com próton. Ó, vou fazer a escadinha do conhecimento aqui. A escadinha da leitura. Ó, o que você sabe? Que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, a força resultante é constante. Porque lembra, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante são as forças que estão atuando no corpo. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas vamos considerar que o peso não está agindo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Nesse caso, se o peso não está agindo, a força resultante é a força elétrica.
Então, a força resultante é igual à força elétrica. Se a força é constante, a força elétrica é constante. Mas o que é força elétrica? Força elétrica é carga vezes campo. A carga não muda, a carga é sempre a mesma. Se a carga é sempre a mesma, significa que o campo é constante. Tá? Eu fiz todo o caminho, mas para vocês pode ser mais simples. Você pode pensar assim, ó. Se o A é constante, E é constante. Pode ser direto. Tá? Se o A é constante, o E é constante. Se a aceleração é constante, o campo não vai variar. O campo é constante. Beleza? Tá claro? Sempre. Isso sempre. Nunca vai ter um talvez, um porém. Tá? Ó, isso daqui é um brilhantismo de uma questão. Simples. Você não gastou você não sujou a folha. Mas você precisa saber muitas coisas. Tá? Isso aqui é uma questão assim, ó, nota 10. Essa questão aqui é nota 10. Tá? Essa questão é fera. Tem que ir lá pro seu caderninho lá. Como que chama o seu caderninho? Ah, é o flashcard. 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 Ah, mas é mais legal flashcard. Inglês desnecessário. Sempre gosto. Então, ó. Essa questão tem que ir pro seu flashcard. Então assim, ó. Muito boa questão. Você relembra muitas coisas. Deixa eu falar um negócio. Eu já falei isso tantas vezes. É assim que você estuda, viu, amor? Se você não estuda assim, você estuda tão errado exatas. Que eu não sei nem enumerar. Se você não faz esse passo aqui, ó, pergunta. Qual que é a pergunta? Qual que é a palavra-chave do exercício? A palavra-chave do exercício me leva ao quê? Isso daqui, ó, é o domínio. Ó. Você domina. Você domina. Tá bom? Então, ó. Juiz, hein? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E aí, vocês estão sedentos de conhecimento? Ó, vamos falar a verdade? É difícil, 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 difícil. Você fazendo, não. Mas não é tão difícil assim. Né? Ah, dá. Tem bastante detalhes mesmo para saber, né? Então, ó, vamos para o exercício da FUVEST. Olha só quem saiu a FUVEST. FUVEST fala assim, ó. Na figura A e B, representada duas placas metálicas, a diferença de potencial nas placas é 2 vezes 10 a 4 volts. A linha tracejada 1 e 2 representa duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Considerando a carga elementar, né, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e as seguintes afirmações com relação à energia cinética e de um elétron que sai do ponto X da placa A e atinge a placa B. Então, ele sai do ponto A e vai para a placa B. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética ao atingir a placa B é blá. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente dele ter percorrido a trajetória 1 ou 2. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o trabalho realizado sobre o elétron na trajetória 1. Apenas é correto afirmar. Ó, nesses de alternativa de itens, você tem várias perguntas para responder. Então, ó, lembra a nossa ideia? A primeira coisa, primeiro ponto é a pergunta. Então, pergunta. Uma das perguntas envolve o quê? Uma das perguntas envolve. Ah, eu não falei, né? Esse é o exercício 6, Rafael.
Na verdade, duas das perguntas envolvem a energia cinética, né? Que é a pergunta 1, que ele pergunta, ele afirma, né? E a gente vai julgar se é verdadeiro ou falso. Se o elétron tiver uma velocidade inicial nula, a energia cinética para atingir a placa B é blá. Na 2, ele fala que a variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente da trajetória, 1 ou 2. Então, são duas perguntas envolvendo energia cinética. A outra pergunta é sobre trabalho. Então, a nossa segunda pergunta é sobre trabalho. Ele quer saber alguma coisa em relação ao trabalho. Essas são as perguntas. Agora, a gente precisa identificar se a gente tem alguma palavra-chave no exercício. Ó, nem todo exercício vai ter palavras de extrema importância, tá? Você pode entender pelo contexto. Esse caso desse exercício específico, ele não apresenta nenhuma palavra de extrema importância, né? Porque ele fala na figura A são representadas duas placas metálicas, a diferença de potencial é tanto. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron no plano da figura. Pau, acabou. E aí depois ele já faz afirmações que envolve com o exercício e ele quer saber as afirmações que são corretas ou as que são falsas, tá? Então assim, não tem nenhuma pergunta, tá? Ah, ele fala que ele sai com velocidade nula? Considerando a pergunta das afirmações com relação à energia cinética. Não, mas esse daí, ele está dentro do item 1, né? Então, a gente vai analisar o item 1. Aí, se a gente vai analisar o item 1, ele não é uma coisa chave do exercício, ele é só do item. Então, no item, se isso acontecer, entendeu? Ó, a FUVEST adora isso em física. Ela quer que você sempre faça esse esquema de associar as coisas. Ó, presta muita atenção no que eu vou falar. Ele saiu desse ponto, X. Ele fala que ele andou por uma trajetória específica. No item 1, deixa eu ver aqui. É o exercício 6, né? Se o elétron tiver uma velocidade inicial nula, não atingir a placa B. Então, ó, ele saiu do X, vamos supor que ele vai para o caminho 1. Vai bater aqui. Bateu nesse ponto. Quando ele faz esse caminho aqui, ele tem uma... Vamos supor que a velocidade inicial dele aqui é 0, que ele fala no item 1. 0 metros por segundo. Ele bateu nesse ponto. Então, ele saiu do ponto X e chegou no ponto Y. Tá? Então, saiu do ponto X e chegou no ponto Y. O que aconteceu nessa trajetória? O que acontece aqui? Ele saiu de um ponto, chegou a outro, sem nenhuma dissipação de energia. Em nenhum momento ele fala que dissipa energia. O que aconteceu, então? Conservação de energia. Então, o item 1 indica, você tem que lembrar que se você sai de um ponto e chega no outro, ó, envolveu energia, Fred. Ele perguntou energia cinética. Como você calcula energia cinética? Conservando essa energia. Você já está num contexto que tem energia elétrica. Por que eu sei que tem energia elétrica? Porque, ó, um dos dados do exercício é que o potencial elétrico vale 2 vezes 10 a 4 volts. Tá? Esse é o potencial elétrico. Ele te dá a carga, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 volts. Então, isso aqui você já está no contexto de potencial elétrico, tá? De energia. Então, significa o quê? Que a energia no ponto X é igual à energia no ponto Y. Se a energia no ponto X é igual à energia no ponto Y, isso aqui é energia mecânica. No ponto X, qual que é a única energia que existe? A única energia que existe é a energia potencial elétrica. E no ponto Y? No ponto Y, toda essa energia elétrica virou cinética. Tá claro isso? Sim ou não?
tá? Ou você pode até pensar de outra forma, né? Se você não quiser fazer por conservação, você pode não fazer. Na verdade, é melhor até não. Qual que é a outra maneira? Ele pergunta sobre energia e a gente está num contexto que a gente tem potencial e carga. Se a gente tem potencial e carga, então a gente está num contexto de trabalho ou energia. Se é energia cinética, é TEC neles. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Esse caminho aqui é muito melhor do que esse aqui. Porque esse daqui tem que fazer algumas suposições e tal, então esse não é o melhor caminho. Esse é o melhor. Então, ó, o que é trabalho da força elétrica? Lembra, ó, trabalho da força resultante, nesse caso, é a carga vezes a variação do potencial do ponto A para o ponto B. E isso daqui, trabalho da força resultante, é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, ficou carga vezes variação do potencial que eu sei, inicial é zero, é a energia cinética final que eu vou calcular. Só substituir. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes... Não vai caber aqui. Que ruim. Vou para outra folha. Posso apagar aqui? Eu vou apagar aqui para caber. Então, ó, trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O que é trabalho da força resultante? É carga vezes a diferença de potencial. Variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Energia inicial é zero, porque não tem velocidade. Afinal, ficou a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o potencial, que é 2 vezes 10 a menos 4. Não, a 4. Então, a energia cinética final ficou 3,2 vezes 10 a menos 15 joules. Então, ó, isso aqui é verdadeiro. Então, esse é o item 1. O item 1 é verdadeiro. Sim ou não? Aí, o que vai acontecer? No item 2. O item 2 ele fala assim, ó, a energia cinética do elétron é a mesma, independente de ter percorrido a trajetória 1 ou 2? O que você acha? É sim, é a mesma. Por que é a mesma? A energia cinética, a variação da energia cinética depende do trabalho. E o trabalho não tem nada a ver com a trajetória, porque a força elétrica é uma força conservativa, tá? O trabalho independe da trajetória, porque a força elétrica é uma força conservativa, tá? Isso é um detalhezinho que é bom você anotar aí no seu flashcard, tá? Então, assim, ó, a força elétrica é conservativa, por isso o trabalho não depende da trajetória. Então, a 2 é uma afirmação verdadeira. Eu escuto muitas verdades aí. E, consequentemente, você já respondeu a 3. Por quê? O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que na trajetória 1. O trabalho pode ser maior numa situação do que na outra? Não. Falso. Só mentiras. Então,
é 1 e 2, e a gente tem a alternativa correta como alternativa D, de diversão. A vida sempre parece uma festa. Certas horas é o que nos resta. Está bem ou mal acompanhado, não importa se der tudo errado. Beleza? De diversão. Você viu? Você entendeu? E aí, o que vocês acharam desse exercício? Aquele polegar lá para cima ou aquele polegar lá para baixo? Para cima ou para baixo? Meio termo. Ô Luiz, o seu polegar nunca vai ficar para cima? Nunca vai. Não. Mas vocês acharam muito difícil esse exercício? Não é, mas assim, ele foge um pouco do cotidiano de vocês. Tem que tomar cuidado. A FUVEST, ela costuma fugir um pouco. Por quê? Ele faz esse link aqui entre a mecânica e a elétrica. Nossa, esse link às vezes é uma faca no coração, assim. Você acha, vixe, energia cinética. Aí você começa a viajar. Puta, mas a energia cinética tá lá na mecânica. Não tem nada a ver, né? Mas não, conservação de energia, teorema da energia cinética continua valendo, tá? E você percebeu, né? Envolve energia cinética, perguntou sobre velocidade e você tem trabalho, teorema da energia cinética, é tec neles. É tec neles. Beleza? Alguma dúvida? Se vocês não têm dúvida, vocês vão ficarem muito tristes se eu fizer mais um. Esse outro é tão bonito. Vai ficar muito triste. Ah, mas eu não liguei muito, não. Para as tristezas de vocês. Oh, eu vou fazer mais um. Porque, porque, porque meu coração é de gelo. Oh, porque vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. É igual o Mac. É verdade. Eu dei uma de Mac. O que vocês acham de fazer mais um exercício? Não, é ruim. Não, mas não importa. Não importa. Foi boa essa aí. Oh. Ó, o 9 fala assim, ó. A energia é o 9. Esse que eu vou fazer é o 9. Ele fala assim, ó. A energia potencial elétrica, U, de duas partículas em função da distância em que as separa, está representada no gráfico abaixo. Então, ó, energia são duas partículas separadas por uma distância. Quanto mais distante elas ficam, menor a energia potencial. Uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas varia de 3 vezes 10 a menos 10 a 9 vezes 10 a menos 10 metros, a energia cinética da partícula em movimento. Então, ó, isso tem a ver com a energia cinética. De novo, um exercício que faz um link de energia elétrica com energia cinética, tá? Então, esses links vão sempre existir. Bem, primeira coisa que a gente precisa saber. O 3 está aqui, ó. O 3 é esse pontinho que vai bater aqui. O 9 é esse pontinho que vai bater aqui. A primeira coisa importante que o exercício fez será que esses alunos sabem ler gráfico? Ó,
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem um risquinho no meio? Esse risquinho é 1, 3, 5, 7, 9, 11. Você conta quantos risquinhos tem? São 12 números ao total, então são 12 risquinhos e vale 12, cada risquinho vale 1. Tá entendido isso? Por exemplo, aqui, ó. Quantos risquinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 risquinhos, então quer dizer que cada risquinho tem que valer 1, porque o total deu 6, então, ó, aqui vale 1, 2, mais 1, 3, 4, mais 1, 5. E tem que ficar atento com a unidade, né? Principalmente essa daqui, ó, que é 10 a menos 18 joules. A vida era fácil. Então, ó, o que ele fala no enunciado? Ele saiu dessa posição para essa posição. Então, o que é isso? Isso aqui é uma variação da energia potencial elétrica. Você concorda comigo? Isso é uma variação da energia potencial elétrica? Sim ou não? No final, ele está aqui. Esse é o ponto final. Esse é o ponto inicial. Variação é o final, que vale 1 vezes 10 a menos 18, menos a inicial, que é 3 vezes 10 a menos 18. Ó, se as potências de 10 são iguais, você simplesmente faz a conta de subtração aqui. 1 menos 3, menos 2, vezes 10 a menos 18. Tá certo? Legal. Ó, o que vai acontecer? A energia conservou nesse sistema aqui. A gente não tem nenhum problema de uma força... E a força elétrica é conservativa, tá? Se a força elétrica é conservativa, a gente sabe que a variação da energia cinética é igual à variação da energia elétrica. Por quê? Pelo TEC. Ó, o TEC, que é o trabalho da força resultante, fala que isso daqui é a variação da energia cinética. Só que você concorda que isso daqui é a mesma coisa que a energia potencial elétrica? Menos a energia potencial elétrica. Todo mundo concorda? O trabalho da força resultante, no contexto de cargas, é menos o potencial da energia elétrica. Tá? Então, ó, vou anotar aqui, ó. O trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Da onde veio isso? Vocês querem saber de onde veio isso aqui? Não quer, mas eu vou mostrar. Ó, trabalho da força elétrica, hoje eu estou bem Mac. Trabalho da força elétrica é o quê? Não é a carga vezes o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B? Se eu faço a distributiva aqui, isso aqui fica QVA menos QVB. Isso aqui é a equação Q. Então, o trabalho da força elétrica, o VA é a energia no ponto A. Energia potencial elétrica no ponto A. Isso daqui é energia potencial elétrica no ponto B. Não é final menos inicial. É da onde eu estou para onde eu vou. Então é invertido. Então quer dizer que isso daqui é menos a variação da energia potencial elétrica. Aí por isso que apareceu essa igualdade. Então a gente sabe, portanto, que a energia cinética é igual a 2 vezes 10 a menos 18 joules. Isso aí é a alternativa D de diversão. A vida às vezes parece uma festa. Certas horas é o que nos resta.
Vocês entenderam isso? Ou vocês desistiram? Tá? E bem, e é o aumenta, é D aumenta porque deu positivo, né? Tá bom? Ó, isso aqui tem que ir pro seu caderninho. Isso aqui tem que estar no seu caderninho. Tá bom? Tem que estar no seu caderninho. Beleza? Show! Aquele dedinho pra cima, moleque. Ou o dedinho pra baixo. Tá? Então, ó, fechou. É isso aí. Gravem essas coisas, principalmente isso aqui. Tá? Eu volto agora. Só sexta-feira. Adeus.